Nós vamos fazer a apresentação do trabalho de materiais elétricos da professora Cássia Almeida, da turma de Engenharia Elétrica. O nosso material inovador escolhido foi o Kevlar, e os integrantes do grupo são o Igor Eduardo, Fábio César, Pedro Henrique e Sandy Soares. Bom, primeiramente nós iremos expor o conceito do material escolhido. Portanto, o Kevlar é uma fibra sintética resistente ao calor, com uma estrutura molecular de muitas ligações intercadeias que o torna incrivelmente forte. Este possui uma resistência em torno de 5 a 7 vezes maior que a do aço. Além disso, ele também é muito leve e maleável. Agora vamos abordar o processo de produção do Kevlar. Bom, o Kevlar é obtido através de uma reação orgânica de polimerização por condensação, ou seja, para ser formado é necessária a liberação de molécula de água e consequente união de várias moléculas dos compostos envolvidos. A produção do Kevlar é feita por meio de um ácido carboxílico e de uma amina. O ácido possui em sua estrutura química duas carboxilas, uma no carbono 1 e outra no carbono 4 do benzeno. Nesses grupos temos a presença da hidroxila, como mostrado na figura abaixo. A amina, por sua vez, possui em sua estrutura dois grupos amina localizados nos carbonos 1 e 4 do benzeno. Cada grupo amino possui dois átomos de hidrogênio, como na figura abaixo. A partir da união entre o grupo hidroxila de uma das carboxilas do ácido e o hidrogênio de um dos grupos amino da amina, temos a formação de uma molécula de água. Por isso chamamos a reação de condensação ou eliminação, como demonstrado na imagem abaixo. Como temos várias moléculas do ácido e da amina no meio, cada molécula do ácido é capaz de interagir com duas moléculas da amina e vice-versa. Isso ocorre porque o ácido apresenta duas hidroxilas e a amina possui dois grupos amino. Assim, uma das hidroxilas de um ácido interage com um dos hidrogênios de uma amina e assim sucessivamente. Além da formação das moléculas de água a partir do ácido e da amina, o carbono, demonstrado na imagem pela seta azul, da carboxila que perdeu o grupo hidroxila na formação da água, liga-se diretamente com o nitrogênio, demonstrado na imagem pela seta vermelha, do grupo amino que perdeu um átomo de hidrogênio, formando um monômero, que na imagem está demonstrado pelos colchetes. Como observado na imagem do slide anterior, cada monômero de Kevlar apresenta uma parte do ácido e outra da amina. A parte do ácido à esquerda une-se à parte da amina e a parte da amina une-se à outra parte do ácido e assim sucessivamente, formando o polímero. Agora, nós iremos falar sobre as propriedades do material trabalhado. O Kevlar é um polímero bastante especial que se enquadra no grupo de poliaramidas. Esse nome é proveniente de três diferentes conceitos. O primeiro conceito é poli, que significa muitos, e é referente ao grande número de repetições de uma mesma estrutura para a formação das cadeias poliméricas. O segundo termo é ar, que é o termo após poli, e vem de aromático, visto que a estrutura do Kevlar contém diversos anéis benzênicos, também chamados de anéis aromáticos. Todos esses conceitos nós podemos verificar na figura abaixo. E por último, nós temos o termo amida, que é devido à presença dessa função orgânica nitrogenada, interconectando esses anéis na estrutura polimérica. Essa função é caracterizada por apresentar um grupo carbonilo, ou seja, o carbono ligado a um oxigênio através de ligação dupla, e este grupo ligado a um nitrogênio. Tratando das características, o Kevlar destaca-se por apresentar interessantes aspectos que são garantidos através das propriedades citadas anteriormente, que formam essas camadas de rigidez. Essas características e aspectos são as resistências à corrosão e ao calor, baixo peso, preservação de suas propriedades, mesmo quando utilizado a baixas temperaturas, elevado modo de elasticidade, grande resistência ao impacto, e elevada resistência mecânica.
E agora dissertando aqui sobre a vida útil desse material, um fato importante que a gente encontrou durante as pesquisas sobre esse material é que não existem tantos estudos específicos sobre tempo de vida útil desse material. Não achamos, tipo, um estudo que desse pra gente, tipo, quantos anos esse material duraria em determinada situação, sobre determinado tipo de estresse. Porém, a gente achou determinados fatores que influenciam na vida útil do material, sendo esses fatores, principalmente, que esse material ele tem baixa resistência à compressão, ele tem elevada absorção de umidade, ele tem uma má resistência química a ácidos fortes e concentrados, e essas fibras, na verdade, de aramida, elas não devem ser utilizadas em determinados locais onde elas vão sofrer grandes expansões térmicas. E, porém, tipo assim, quando a gente compara ela com outras fibras, por exemplo, a de carbono ou a de vidro, elas têm uma boa resposta, uma resposta muito interessante comparadas a essas outras, em relação, por exemplo, quando são submetidas à tração. Continuando aqui sobre a vida útil, que um fato então desse material é que a vida útil dele está bem ligada à finalidade de uso dele. Então, por exemplo, se a gente for utilizar ele na roupa de um bombeiro, ele vai ter uma vida útil X. Agora, se ele for utilizado num pneu de algum veículo, ele vai ter uma vida útil Y. Porém, por exemplo, se ele for utilizado em coletes balísticos, ele provavelmente vai ter uma vida útil extensa até chegar o período ali de troca, ou então, se esse colete for necessário ser utilizado com antecedência, ele precisará bem provavelmente ser trocado, ou seja, a vida útil dele acaba meio que por ali. Então tá bem ligado aí a vida útil desse material com a finalidade de uso dele. Em relação ao descarte e o reuso do Kevlar, quando ele é confeccionado com acréscimo de resina termoplástica, é recomendado que o produto seja incinerado, já que quando ele é misturado com essa resina, ele não pode ser reciclado. No entanto, o Kevlar é muito utilizado em seu estado puro, sem qualquer acréscimo de qualquer substância, na confecção da manta. A DuPont, que é a empresa que possui o material registrado, realiza a coleta do material puro, né? E essa ação faz parte de um programa de sustentabilidade da própria companhia para otimizar o uso do Kevlar em outros tipos de produtos. É assim, a DuPont informa que ela mesma se responsabiliza pela reciclagem das sobras de Kevlar em seu estado puro. Ou seja, eles não conseguem reciclar se ela tivesse sido acrescida dessa resina termoplástica e assim é necessário incinerar. O Kevlar possui várias aplicações devido às suas diversas propriedades já citadas. Ele está presente desde nas indústrias, tanto no nosso dia a dia. A indústria automotiva, devido a seu excelente desempenho, durabilidade e resistência a altas temperaturas, ele pode ser encontrado em diversos componentes de automóvel, como cinto de segurança, pastilhas de freio, embreagens, juntas, pneus. Ele também está presente na indústria militar, devido à sua grande resistência mecânica e a impactos. Então, ele é muito utilizado nas vestimentas e nos automóveis militares. Então, ele está presente nos capacetes, no colete à prova de bala e na blindagem de veículos.
Ele também está presente nos equipamentos de proteção individual, já que o material é muito resistente a cortes, tem uma resistência mecânica elevada e a resistência a chamas. Então, ele é muito útil quando utilizado em luvas e equipamentos de bombeiro. A utilização do Kevlar também pode ser feita em cordas e cabos, que talvez seja a mais versátil, porque ele é leve, flexível e tem resistência ao calor e mecânica. Então ele tem muitas utilidades terrestres, marítimas e espaciais. Entre elas podemos citar cabos de elevador, cabos de pontes suspensas leves, cordas de resgate marítimo, cabos de fibra ótica, cordas que auxiliaram a proteger as almofadas de aterrissagem da espaçonave Pathfinder. As aplicações do Kevlar na mineração são devido à sua elevada resistência mecânica, leveza e grande durabilidade. Então ele é utilizado em esteiras que vão fazer o transporte de minérios e rochas. Ele também está presente em bens de consumo, porque, como foi dito, é um material leve, durável e resistente. Então ele é muito utilizado em produtos como malas, artigos esportivos, carregadores de celular e também em equipamentos de pesca, como suporte hook. Então, aqui na finalização, ao final da gente estudar bastante sobre esse material, fazer bastante pesquisa sobre ele, aí a gente conseguiu chegar em uma conclusão, a conclusão final do nosso grupo, que esse material ele é muito viável em situações onde se faz necessário uma fibra ali leve, que é muito resistente à tração e impactos, e que se tem uma disponibilidade de orçamento mais elevado, porque não é um produto barato. E então, esse material ele é considerado pelo nosso grupo um dos grandes materiais que vão compor aí os materiais do futuro, os, os grandiosos que serão utilizados para o desenvolvimento de novas tecnologias daqui para frente. Então, muito obrigado pela atenção de todo mundo e forte abraço.